Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como seria sua vida e carreira se você soubesse analisar a maneira como as emoções afetam seu corpo, sua mente e vice-versa? Na sala VIP de hoje, faremos uma viagem com destino justamente ao interior da mente e do nosso corpo. Quais são os segredos que podem melhorar o nosso dia a dia e que já estão aqui, bem dentro de nós? Para nos acompanhar nessa viagem, já está aqui ao meu lado a doutora Laine Pizzi, psicóloga, fundadora do Ligare, Instituto de Bioenergética e Desenvolvimento Humano, com conexão direto de Americana, São Paulo. A partir de agora, junte a sua família e convide seus amigos que atuam na área de psicologia e qualquer pessoa que se interesse nesse assunto, pois será, de fato, uma verdadeira aula sobre desenvolvimento humano. Está começando agora o Sala VIP com Marcos Costa. Eu já estou aqui com a minha convidada que vai chegar exatamente agora para conversar com você que está nos privilegiando com a audiência aqui, direto das câmeras da TV Iraçu. Por favor, eu repito, convide todos os seus amigos, convide toda a família e vem para cá porque vai ser uma verdadeira aula de conhecimento, de desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, doutora Laine. Boa noite, Marcos. É um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes. Nossa, que alegria, viu? Eu costumo dizer que a vida ela nos presenteia de vez em quando com verdadeiras joias raras. E num momento assim bem inusitado, nós podemos nos conhecer num evento na cidade de São Paulo, que já faz alguns anos. E hoje nós podemos dizer assim, eu tenho você, a senhora, como uma amiga, uma pessoa que faz parte da minha vida e que eu hoje trago aqui com muita alegria para compartilhar com os meus espectadores, com os meus seguidores e também com o público aqui da TV Iraçu, que vai conhecer um pouco mais, aliás, vai de fato conhecer a senhora e o que a senhora vem oferecendo ao mundo, ao universo, ao Brasil, através da sua obra. Por favor, apresente-se. Quem de fato é Laine? Ah, gostei, você falou meu nome certo. Depois de muitas tentativas. Aí você falou Laine, né? Laine, é Laine. Ok, mas tudo bem, eu já tinha que ter acostumado, Marcos. Então, Marcos, a gente se conheceu na fila de uma palestra do Daniel Goleman, que é o meu grande ídolo, assim, como escritor, como mestre, né? E foi um prazer e a gente está junto, né, até hoje, nos falando por Skype, pelo áudio, né? Mas eu chamo Laine, eu sou psicóloga, terapeuta corporal, eu sou... Na verdade, eu nasci numa cidade pequena chamada Novo Horizonte, que é aqui no estado de São Paulo, e fui para São Paulo com 21 anos, aí estudei psicologia e fui na vida, assim, fazendo coisas. Hoje eu moro em Americana, que é uma cidade próxima a São Paulo, 100 quilômetros, e Americana é, para mim, hoje, a minha cidade, né? Eu vim aqui, já tinha meus filhos, já tinha, né, estava casada com meus filhos, e tinha meus filhos e tal, e aí vim para Americana para sair um pouco de São Paulo, que era um lugar que já estava me sufocando,
né? Como eu nasci numa fazenda e vim para São Paulo, eu cortei todo o meu contato com o meio ambiente, eu cortei todo o meu contato com a liberdade, né? E eu morava num apartamento, e aí aconteceu de uma colega me chamar para vir dar uma palestra numa universidade aqui próxima, eu vim, acabei conhecendo umas pessoas, tinha parentes aqui, e fiquei. Isso faz 22 anos. Então, essa foi a minha história nesse sentido de mudanças e de me encontrar em alguns lugares. Hoje eu moro aqui, né, moro numa chácara, então estou em contato. A pandemia me trouxe algo bom, que foi estar mais em contato com a natureza, né? Não que eu não estivesse, mas eu não podia sair de casa, eu não posso sair de casa, então eu fico aqui, né, cuidando das minhas plantas, cuidando das coisas, cozinhando, que é uma coisa que eu gosto, que eu amo, né? E aí eu vou lá, já colhi tomate, já colhi mexerica, colhi mamão, aí eu vou cuidando disso, que é uma coisa que eu amo muito, né? O que é muito bom, porque a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, anseiam por essa paz, né? Enquanto isso, você se antecipou, né? Logo lá atrás, você já descobriu o seu cantinho aí, e eu posso ver daqui de vez em quando você compartilha comigo nossas ligações, eu vejo que é de fato um lugar maravilhoso. Tá chovendo aí, não? Aqui no Nordeste, graças a Deus, é época de chuva. Aqui também é época de chuva, mas não está chovendo hoje, não. Eu acabei de chegar ontem de Florianópolis, onde eu fui abrir um curso de bioenergética lá, e lá choveu muito, e quando eu estava voltando, tinha riscos eminentes de tromba d'água, e aí foi meio caótico, mas de qualquer forma, cheguei bem e aqui está sol, então está gostoso. Ótimo. Doutora, vamos falar ainda um pouquinho aí das suas origens. Qual era o grande sonho da Elaine ainda criança? Fala aí para nós. Olha, como criança, não sei se eu tinha um sonho, né? Mas eu acho que eu comecei a ter na adolescência, né? Na pré-adolescência, onde eu comecei a ser esportista, né? Desde que eu estava no colégio, eu comecei a competir, eu acho que eu sempre fui muito competitiva. E aí eu comecei a competir em 100 metros rasos, né? A corrida de 100 metros rasos, e aí eu era campeã na região, aqui no estado e tal, e aí coisa que eu amava muito, né? E aí, num momento difícil, assim, com meu pai, meu pai era a minha grande paixão, né? E aí ele disse para mim, por um motivo que ele não disse o que era na época, eu tinha uma competição que era a última onde eu ia me tornar campeã do estado, e ele não me deixou ir fazer a competição. Então, isso para mim foi muito traumático. Eu tinha uns 16 anos, eu acho, e eu sabia que na minha vida eu tinha uma proposta que eu ia ser esportista, que eu ia trabalhar com o corpo, que eu ia trabalhar com competição, era tudo que eu sonhava, né? Era a minha paixão, assim, eu vivia por aquilo. E aí, quando ele fez esse corte, foi quando eu retroagi, e aí eu descobri a psicologia. Foi interessante isso, mas eu não sabia que eu tinha descoberto naquele momento, né? E aí eu tinha dores nas pernas, né? E aí me levavam ao médico e eu não achava uma doença, porque que dores são essas? Fazia exames e não. E logo. E aí eu fui, né? Aí eu comecei a ler Freud, comecei a ler a psicologia, e quando eu tinha 17 anos, 18 anos, isso uns 3, 4 anos depois, eu já sabia que eu ia fazer psicologia, né? Mas eu também gostava muito da área assim, de rádio, né? Então, sempre tive sonhos também com rádio. Isso foi muito interessante, que eu vou te contar depois. Eu falo muito, viu? Fica à vontade, pode contar agora, não tem problema. Tá bom. Não, pode, deixa fluir. E aí eu fui para São Paulo, saí de Novo Horizonte, que é uma cidadezinha com 35 mil habitantes, fui para São Paulo, e lá eu fui estudar psicologia, né? E aí eu descobri, eu não sabia que existia
William Reich, que é o meu grande mestre, que ele descobriu o corpo e a mente. E quando ele fala disso, né, que a nossa mente, ela não está só no nosso cérebro, que no nosso corpo tem a nossa mente, e que que é a grande fonte da psico. Olha só, que eu ia falar outra palavra, era um ato falho. Tudo bem. Mas depois eu falo o que é isso, né? Então, quando ele fala disso, de que a nossa mente está no nosso corpo, que tudo que acontece na mente acontece no corpo e vice-versa, que quando eu sinto algo, se eu tenho um trauma psíquico, eu vou ter um trauma físico. Quando eu tenho um trauma físico, eu vou ter um trauma psíquico. Ao mesmo tempo, uma coisa não é separada da outra. E o Freud dizia assim, não, então, ele não falava disso, mas ele tem uma frase que ele usou que fala, o ego é, acima de tudo, um ego corporal. Isso significa que nós somos um corpo, nós habitamos esse corpo. Portanto, eu não posso falar de uma psique, de um lado psicológico, sem saber sem estar conectado com o meu corpo. Dá para entender isso? É complexo, mas estamos no caminho. A gente tá vê bom, atualmente... Vou tentar. Tá. Vou tentar. Então, eu vou retomar para o meu trauma, ok? Tá, tudo bem. Muito bem. É porque a gente vê várias pessoas realmente... isso acontece com todos nós, não é várias pessoas. Isso acontece com todos nós. Nós temos essas reações no nosso corpo que às vezes a gente acha que foi devido a uma alimentação ou mau sono, algo do tipo, mas de fato foi por algo que talvez seja no nosso inconsciente, sofremos um impacto e nem nos demos conta e de repente nasceu um trauma. Como também pode ser algo com um impacto muito doloroso de uma provocação externa, como foi o caso com seu pai. É mais ou menos isso, certo? Isso. Então, por exemplo, quando eu fui proibida de correr, o que aconteceu no meu corpo? Você corre com o quê? Com as pernas. Por isso eu tinha dores. Entendeu? Sim. E quando eu tinha dores, eu não sabia dessa relação do corpo e da mente, né? Não sabia que eu estava traumatizada. Eu só sabia que eu estava sofrendo, né? E aí, o que acontece? Teve um som aí? É meu ou não? Então, quando isso acontece, depois que eu estudei, fui fazer psicologia, aí entrei no curso de análise bioenergética, que é do Alexander Loy, que foi discípulo do Reich, ele conseguiu fazer pegou o caminho que o Reich falou, que é esse William Reich, que falou do corpo, da mente, do desenvolvimento humano, né, diferente um pouco de Freud. O que aconteceu? Eu tinha um professor que quando ele me olhou assim no meu corpo, ele disse, o que aconteceu na sua história que você... o que aconteceu na sua história, no seu corpo? Porque eu já tinha uns 28 anos, mais ou menos, e o meu corpo era de uma adolescente. Aí ele falou, o que aconteceu na sua adolescente? Pá, me veio a imagem. Aí eu contei para ele disse, bom, você foi cortada no teu... Eu vou usar a palavra destino, né? No teu destino, você tinha um plano e isso lhe foi tirado. Quando lhe foi tirado, você ficou na sua adolescência, você ficou mais adolescente, entendeu? Então, eu tinha um bloqueio lá e eu fiquei meio que paralisada lá. E aí foi muito legal, porque ele me pôs no colchão, ele falou, agora você vai correr aqui no colchão, né? Não tinha outro jeito. Me pôs no colchão e eu bati as pernas e eu corria. Foi uma libertação, vamos dizer assim, entendeu? E aí é que eu me apaixonei muito pela psicoterapia corporal e fui estudando, me formei dentro da área, que, né, tinha uma formação, aqui no Brasil era uma das primeiras formações, na verdade a segunda, e aí eu me formei em psicoterapia corporal, em análise bioenergética, e fui seguindo esse caminho, isso foi em 1990, entendeu? E de lá para cá é o que eu faço na minha vida, e eu digo que o corpo é a minha vida,
Eu não consigo olhar qualquer coisa que não seja através do meu corpo. É através do corpo do meu cliente, através do seu corpo, através do corpo do outro. Então, toda reação corporal, ela é, ao mesmo tempo, física, porque eu reajo, quando eu reajo, por exemplo, se eu tenho um susto e falo, eu reagi com o meu corpo, mas na minha psique o meu medo está lá. Você entendeu? Não sei se as pessoas estão entendendo. Eu acredito que sim. Você falou sobre a questão da libertação. Muitas pessoas demoram ou até nem encontram essa libertação, ficam presas no trauma, não é verdade? Assim, talvez não, com certeza, se tivesse uma ajuda de um terapeuta, se tivesse esse caminho, esse norte, seria menos doloroso e até melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, tanto delas quanto das pessoas que estão envolvidas ali, estão no entorno e que sofrem também junto a elas, né? Porque não entendem, na verdade ninguém entende, né? Claro, mas claro, eu acho que esse é o meu. Na verdade, eu encontrei um outro destino que é o meu próprio objetivo, é passar isso para as pessoas de que os traumas eles estão ali no seu corpo. E muita gente, por exemplo, eu vou citar algo, não sei se nem se eu devo, mas por exemplo, quando um atleta, eu vou falar de um atleta porque é algo que eu conheço bastante. Quando o atleta ele vai fazer uma competição, muitas vezes, ele se machuca, ele perde, né? A gente teve vários atletas na área de futebol, na área, né, em outras áreas, que quando no momento da competição, nadador tem muito isso, né? Porque é coisa de um segundo ele perde, né? Quando ele vai na competição. Ai, caiu aqui no microfone, so sorry. Tudo bem? Aí, quando ele vai na competição, o que acontece com ele? Na hora da competição, ele se machuca. Teve um período da minha vida que eu fiz um trabalho exatamente com essas pessoas, que era o medo da competição. Só que ele não sabe que ele tem medo, e ele não sabe o que significa aquilo. Então, às vezes, a pessoa tem medo na hora de competir, na hora de fazer um exame, na hora de fazer uma apresentação, de apresentar algo. O que acontece com ela? Dá errado. E ela não sabe por quê. Né? Então, isso tem a ver com traumas anteriores. Né? E isso não está só na mente. A mente não está só no corpo. Então, como que a gente descobre isso? Por exemplo, quando eu tive dores nas pernas, né? Quando eu me livrei, quando eu trabalhei muito essa questão do meu trauma, nunca mais eu tive. Sabe, eu continuo caminhando, hoje eu corro, todo o meu trabalho de vida é em função de caminhar, de correr, de fazer esportes, de subir montanhas, entendeu? Você sabe, né? Essa montanhista. Então, até hoje eu faço isso, você entendeu? Então, é uma coisa que quando você se liberta disso, quando você libera o seu trauma através do seu corpo, não adianta você pensar nele e falar dele só. Você precisa ter um movimento de expressão e pôr isso para fora. Né? Então, é o famoso pipocou, né? Você falou da questão da travada que os atletas dão na hora do H lá, né? É o que nós popularmente chamamos. Ele pipocou, travou na hora H. Pipocou. Né? Amarelou. Amarelou, é verdade. E não é nada disso, são coisas que a pessoa tem lá com ela, entendeu? Que às vezes é o medo de falhar também, né? O medo. E não dá para a gente ter um julgamento sobre isso, porque são questões psíquicas graves, entendeu? Assim como a minha, né, que eu tive. E aí, para resolver essa questão muitos, acho que uns 40, 50, sei lá, 40 anos depois, um dia eu estava na casa dos meus pais e eu adoro nhoque, né? E era época de Natal e estava toda a família lá. Eu tenho 8 irmãos, né? 7 irmãos. E aí a gente fazendo nhoque e a minha irmã vira e fala para mim: porque você, né? Se você não fosse
esportista, né? Por que você não foi? O que seria, como seria a tua vida, né? Isso meu pai passou, e quando ele passou, ele ouviu a nossa conversa, e ele saiu lá fora, e aí, assim, fora da cozinha, aí ele voltou e disse assim, quero te falar uma coisa, eu nunca entendi por que eu fiz aquilo. Então, porque eu passei 40 anos da minha vida esperando ele pedir desculpas, ele nunca tinha pedido, né? E aí, quando ele fala isso, ele começa a chorar, e aí a minha vida também muda na minha relação muito mais afetiva, que já era, né, com ele. E aí eu disse para ele, se isso não tivesse acontecido, eu não seria a terapeuta corporal que eu sou hoje. Muito interessante. Então, Laine, quantos de nós vivemos por tantos anos? Você falou aí 40 anos, você esperou o perdão do seu pai por causa de algo que aconteceu com você na infância. E quantas pessoas vivem assim durante a vida inteira e pelo menos, aliás, e sem ao menos saber o porquê, né? Com tremenda dor, o corpo reagindo o tempo todo, o corpo vibrando, pedindo socorro e acumulando, às vezes, doenças, né, psicossomáticas e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também, claro, falar que através de um trauma, você descobriu o seu destino, você teve que se conduzir, canalizou-se para algo que iria lhe trazer a cura, a sustentação, né? E com isso você ainda pôde ajudar outras pessoas, né? Através dessa transformação que foi imposta a você, né? Eu quero só aproveitar aqui para dar uma boa noite para Marcos Henrique, secretário de comunicação da cidade de Açu, que disse aqui, top, Marquinhos, obrigado pela sua audiência, está sempre presente aqui, meu amigão. E a Terezinha Silva, boa noite mesmo, minha amiga. E vai compartilhando com as pessoas aí, porque eu disse para vocês, hoje é uma aula, uma verdadeira aula. Ó, Henrique Souza aqui, boa noite, sensei. É o sensei Henrique, né? Sempre comigo também, um abração, meu amigo. Então, Laine, e aí você falou do Reich, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre o Lowen também. E aí você teve essa experiência aqui no Brasil, mas você também teve que buscar conhecimento fora, né? Como foi essa experiência no exterior como aluna e como especialista? Porque logo depois você foi ministrar treinamentos também, é escritora. Eu quero que você fale tudo aqui hoje. Deixa a gente sabendo de tudo. Tá bom, Marcos. Tá certo. Então, quando eu comecei essa formação em bioenergética, eu fui me apaixonando, né? Porque a gente treinava muito, os professores vinham, porque o Frank Ladd, que era um grande amigo do Lowen, e eles juntos, os dois eram médicos, e eles juntos, eles fizeram toda essa área, né? Essa parte da psicologia que olha para o corpo, e a gente aprendeu assim no corpo, né? Uma coisa que hoje a gente não tem quase, quer dizer, hoje a gente está tendo que trabalhar sem olhar o corpo do indivíduo. Então, o corpo fala, o corpo diz para nós exatamente aquilo que aconteceu com ele. Então, a gente fica com um olhar clínico muito interessante, sabe, Marcos? É que, assim, a gente olha para alguém e a gente sabe que parte do corpo está o trauma, né, como é a respiração do indivíduo. Então, a gente trabalha com três partes, né, o Lowen traz, né, além da análise, que é uma análise freudiana, ele traz 3 conceitos, que é grounding. Grounding é o contato que você tem com o chão, que grounding em inglês é o chão, mas assim, como é que é o meu chão? Como é que eu piso no chão? Como é que é a minha respiração? Eu respiro só no peito ou eu só respiro no abdômen? E quando eu respiro só em alguma parte, isso pode me trazer doenças, né? Só no peito, só no abdômen. E aí, quando eu não piso firme, você já ouviu aquela frase que diz assim, fulano tem os pés no chão. Quando você ouve isso, o que te vem? Que a pessoa sabe quem ela é, sabe o que ela faz e para onde ela vai, concorda? Então, é isso que o Lowen traz. O grounding, que é, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, e sei como eu vou e o que eu vou atingir.
Isso é fantástico, né? Então, e assim, ele tem uma postura que é você trabalhar com os pés em contato com o chão, né? Então, o ground, a respiração e a energia de vida. Se eu respiro pouco, vou te mostrar algo. Então, se eu tenho uma contração no peito, e se eu respiro bem fraquinho, assim, quem está aí ouvindo pode fazer isso. Só respira bem fraquinho. E aí eu vou fazendo isso, e aí eu posso ir me deprimindo. Que a grande depressão, se você olhar, são as pessoas que estão mais voltadas para dentro, né? Então ele diz: se eu respiro pouco, eu tenho pouca energia vital, que eles chamavam, né? Que se chama energia de vida, energia vital. Se eu respiro em excesso, eu vou subindo, então eu vou. E aí eu vou ficando com uma carga muito alta em cima, né? E que aí é demais também. Então, as doenças, elas aparecem exatamente pela forma de energia que eu tenho, pela a quantidade de energia que eu tenho, pela quantidade de respiração e oxigênio que eu ponho no meu organismo, a quantidade de energia vital. Esse é o grande aprendizado que o Lowen nos passou, que o Alexander Lowen, ele era americano, e ele viveu 97 anos. E aí Elaine, você foi aluna dele, quando né? ele veio para cá, depois eu também estava com... Eu fui. Na verdade, eu fui aluna mais do Frank Ladke, que vinha para cá dar isso. Depois ele veio aqui no Brasil, ele deu workshops para a gente. Depois eu fui para a casa dele, que ele tinha um consultório em Nova York, eu fiz algumas sessões com ele. Então, é assim, alguém que eu... E os congressos que a gente ia, né? Que os congressos, cada 2 anos tem um congresso internacional, e ele foi até 1996, ele era o presidente do Instituto Internacional de Bioenergética que ele fundou. Depois ele sai e deixa com outras pessoas, que aí a cada 2 anos vai trocando e tal. E ele foi esse cara que trabalhou até 90 e tantos anos, né? Isso é fantástico, ele tinha uma energia vital fantástica. E olha, ele morreu lúcido, entendeu? Então, isso foi aquilo que eu fui aprendendo com ele. E depois tiveram os outros neolonianos ou neo-Reichianos, que eles vieram depois de William Reich, né? O Lowen estudou com Reich de 1947 de 1943 até 47, e então o Lowen aprendeu muito com Reich, né? E o Reich foi discípulo de Freud, então tem todo um caminho que a gente vai seguindo, né? E aí ele ensinou muito para a gente, muito, muito, muito. E ele olhava para você e eu não entendia muito aquilo na época, hoje eu entendo. Mas ele te olhava e falava, você é assim, 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 né? E ele era um cara rígido. Claro, ele veio pós-guerra, né? No momento que os Estados Unidos saiu da guerra, né? Que acabou a guerra. E ele, então, era 1947, ele já foi para a Suíça estudar medicina, e aí ele voltou para os Estados Unidos, e o Reich foi para os Estados Unidos, porque o Reich foi fazendo um caminho da Europa, né? Ele estudou em Viena, junto com o Freud, aí ele foi para outros países da Europa, e aí naquele momento, né, que difícil para eles, ele entrou para o Partido Comunista, e aí ele brigou, e aí ele foi saindo e foi morar nos Estados Unidos. E hoje, no Maine, ele tem tem um museu dele, onde ele morou lá e tal, e morreu na prisão, porque ele teve uma briga lá, e ele achava que ele queria ser julgado por uma corte de cientistas, e lá nos Estados Unidos, na época, queimaram os livros dele. Então, foi uma vida conturbada, assim. Mas ele deixou um legado muito grande, e o Lowen depois trouxe esse legado, e depois nós, de uma certa forma, somos, né, os meus professores,
e o pessoal da minha geração, nós somos os netos dele, entendeu? E aí a gente vem ensinando aquilo que ele ensinou. Claro que hoje as coisas mudaram, né? Eles falavam muito, o Reich, em 1932, falou de função do orgasmo, falou da sexualidade, falava que os jovens tinham que transar, e aí as pessoas enlouqueciam. E ele tem uma questão que ele fala, né, da sexualidade, que ele fala da sexualidade masculina, que o indivíduo que tem uma potência orgástica, não necessariamente ele precisa ter uma potência eretiva. Então, que potência eretiva, que é quando o pênis fica ereto, posso falar disso, né? Pode sim. Claro. Max, está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Pode falar do que você quiser aqui, doutora. Então, ele diz assim, então, em 1920... Então, em 1922, ele escreve um livro sobre... Ele foi falando sobre a sexualidade. Aí, em 1933, ele publica A Função do Orgasmo. Olha só, em 1933. Aí ele fala do orgasmo masculino, fala também da mulher, né, que ela não podia ter orgasmo na época e tal. E aí ele fala, então, que a potência orgástica, quer dizer, na hora do orgasmo, o indivíduo não necessariamente precisa ejacular, que é uma coisa que quase ninguém sabe disso, né? Que a ejaculação não significa que ele seja um indivíduo potente, orgasticamente. Ele pode ejacular sem sentir orgasmo. Por exemplo, doutora, os homens... Oi? Doutora, tem camaradas aí que levam isso tão ao pé da letra que ejacula em segundos. Não é? Pois é. E aí acha que isso é potência. E não é potência, né? Então, o Reich foi o grande precursor, né? Que foi o cara que pôs a sexualidade na época. E aí ele foi execrado, né? Então foi horrível, assim, queimaram o livro dele, né? Então ele falava da higiene sexual, que como que os jovens não podiam ter sexo, né? Como que o adolescente ele precisa ter sexo? Como que é isso, né? E aí eu fico pensando como é que seria hoje, né? Porque aí hoje o adolescente tem, né? E a gente encontra muitos adolescentes ou com 20 anos e tal que estão usando Viagra, né? Então tem uma coisa, teve uma liberdade, mas como é que essa sexualidade a gente está trabalhando com ela? Eu fui por esse caminho, agora já pode fazer as perguntas que você tem que fazer. Não tem problema, aqui a conversa é livre. Eu vou dar aqui uma boa noite para Francivan Tavares, que a entrevista está muito legal. Obrigado a você, e eu peço que compartilhe aí, com o Edson também, boa noite. Compartilha, gente. Compartilha porque isso daqui é para nós, é para a família, para você. O Marcos Bezerra, boa noite, seja bem-vindo e vai compartilhando, chamando seus amigos e família também, né? Porque o assunto está, de fato, muito interessante. Eu prometi para vocês que ia ser legal e está sendo. Eu vou aproveitar agora, já que chegamos à nossa primeira meia hora, né? Para chamar aqui, Laine, eu pedi licença à senhora, para chamar os nossos parceiros, aqueles que estão conosco sempre aqui na TV Iraçu, né, que estamos aqui em nome deles também, que é a Índice Assessoria Contábil, né, do empresário e coach Sérgio Luiz Rodrigues, meu amigo também, está sempre conosco, doutor Mário Tinoco, meu dentista favorito, a Clínica Mário Tinoco, doutor Mário Tinoco e também a doutora Ana Paula. A Autoelétrica Pinheiro, de mãos dadas com o cliente, sempre, do amigo Deisimar, está sempre junto conosco aqui na Sala VIP com o Marcos Costa. Continuando agora, seguindo para a nossa última meia hora aqui da nossa conversa, né, eu tenho certeza que você está gostando, né, falamos sobre a questão da experiência da Laine no exterior, e eu agora vou fazer, não é rasgação de seda não, é reconhecimento mesmo, gente. Eu não sei se vocês têm noção, mas aqui ao meu lado, na Sala VIP do Marcos Costa, está uma das maiores autoridades de psicologia no Brasil. Ela formou-se, né, e forma pessoas, né, ela é aluna do ninguém mais, ninguém menos do que o criador da bioenergética, e ela vai falar para nós o que é realmente a bioenergética com mais profundidade, para que você que ainda
que provavelmente chegou agora, ainda não está entendendo muito, né? Ela vai falar. E aí, mas antes de falar sobre bioenergética e outras terapias e tudo mais, fale, por favor, do seu instituto, do Instituto Ligare. Ok, então, eu vim de um instituto, eu me formei no Instituto na Sobab, que foi a primeira escola de bioenergética no Brasil. Aí, depois dessa formação, eu fui migrando para outros locais, para outras escolas, até chegar, né, a convite da Odília Weigand, que era grande mestre na época também, que trouxe, né, ajudou a trazer a psicoterapia corporal para o Brasil. Aí a gente estava juntas num momento assim mais difícil e tal, e a gente decidiu fazer. Aí eu estava vindo para a Americana, porque eu tive um encontro, ela me convidou para fazer essa palestra, e eu cheguei aqui e encontrei umas primas minhas e tal, e ela falou, olha, porque tem isso, porque tem aquilo, olha que interessante, né, trabalhar com o corpo, tá. E aí tinha um primo meu que tinha uma rádio aqui. Olha como é o destino, entre aspas, né? E aí ela falou, você quer ir lá falar do trabalho? Eu falei, vou. Aí fui, o, o, o radialista lá gostou do trabalho e falou, mas você não quer vir fazer um trabalho aqui, né? E responder sobre as questões psicológicas das pessoas? Eu falei, tudo bem, venho, né? E aí eu fiz o meu encontro com o rádio, né? Com a parte da comunicação, que era uma coisa que eu gostava. E aí eu fiquei 6 anos fazendo esse programa de rádio. Eu tenho muitas fitas gravadas, na época era fita cassete, né? Tenho muitas fitas gravadas e tal, que as pessoas entravam na rádio e perguntavam, olha, Elaine, o meu filho brigou, fez isso, fez aquilo, qual é a saída? O que eu posso fazer? Que horas que eu tiro fralda? E aí eu fui trabalhando, né? Questões da sexualidade, o medo das mães na época de que tinham os filhos homossexuais. E aí eu fui caminhando e respondendo perguntas. E foi muito interessante isso. E aí eu continuei, depois eu mudei para a Americana. E aí o Ligare, que é o Ligare Instituto de Psicoterapia Corporal e Desenvolvimento Humano, ele começou em 1995, então a gente já fez 25 anos, a gente não pode nem comemorar, né? Nesse sentido de estar presente e tal. E aí, mas tudo bem, né? Eu espero que no próximo ano a gente pelo menos comemore, né? A gente vai comemorando 26, 27, e aí a gente trouxe a bioenergética como um instituto que é reconhecido pelo Instituto Internacional de Bioenergética. O Instituto Internacional é fundado pelo LOI. Depois vem o Instituto Brasileiro de Bioenergética, que são meus colegas, e eu tenho esse vínculo com eles, e né, nós somos parceiros, e aí então a gente ensina, nós temos esse potencial, e a gente tem a abertura para ensinar a bioenergética como ela realmente é, entendeu? E como está hoje no Brasil. Então, nós somos reconhecidos por esse instituto. Eu sei que tem muita gente que fala de bioenergética e tal, mas eu acho que é importante fazer um reconhecimento nisso, né? Ter reconhecimento, porque o curso, ele é uma pós-graduação de praticamente 4 anos, que você faz, você aprende a bioenergética, a análise bioenergética, o trabalho corporal, e você atua dentro da sua área. Então, você pode atuar dentro, por exemplo, no seu caso, né, que você atua na área de marketing e tal, né, nessa área da comunicação. Como sabe, olhar para um corpo e ter uma ideia do que aquele corpo é? Porque o Loy fala assim, a gente trabalha com todas as fases de desenvolvimento, né? Que é na vida intrauterina, que hoje quem mais fala disso é o David Boadella, que é da Biossíntese, que é um colega do Loy, que ele está vivo ainda, meu grande mestre hoje, que mora na Suíça, e eu vou sempre para lá, e está velhinho, né? Mas é uma pessoa que eu amo muito.
E ele também trabalha corporal, só que ele foi antes ainda do nascimento do indivíduo. Então ele fala da vida intrauterina desde o nascimento, os traumas que o indivíduo tem no nascimento, antes do nascimento, no nascimento e logo após o nascimento. Então ele fala, as pessoas que tiveram esse trauma, ele chamou de ele fala deu o nome de esquizoide, né? Esquizoide é um nome assim meio complicado, mas assim, na verdade ele fala que o indivíduo que teve um trauma na vida muito primária. Então, quando ele tem um trauma na vida muito primária, ele não sente ainda, né? Por exemplo, ele tem um trauma na barriga da mãe. Lá, ele tem algo que é difícil, mas ele não tem dor, ele não tem músculo. Então, dor do trauma vai ser mais cerebral. Aí ele fala, depois o indivíduo vem, aí, né, depois de 6 meses, mais ou menos, ele começa... Então, tem a amamentação, e aí tem a fase da oralidade, que ele chama, né? Então, ele foi nutrido né? Se ele foi nutrido, ele tem uma boa arcada dentária. Se ele não foi nutrido, por exemplo, ele pode ter tensões na região, na mandíbula, tensões, né, no trigêmeo, nos músculos, nos ossos. Ele pode ter algo muito grave, né? Se o trauma foi grave. Imagine que essa criança, com 1 ano de idade, perde a mãe. Se a mãe morre, né? E é toda a amamentação, toda a questão... ele perde. Então, ele fica, né, a criança tem um vínculo com a mãe, não importa se a mãe é boa ou meio má, né? Tem um psiquiatra em inglês que diz assim, a mãe precisa ser só suficientemente boa, ela não precisa ser a melhor mãe do mundo. Então, isso alivia nós mães, entendeu? A gente é suficientemente boa. Aí depois tem outras questões, assim, como desenvolve a relação da criança com o pai, né? Porque aí entra o pai, aí tem pai, mãe, né? Então, como é que entra isso, que cria, às vezes, uma grande psicopatia, que ele chama, que é o indivíduo se acha o máximo, entendeu? E tem problemas. Depois tem uma questão masoquista, que é aquele indivíduo que sofre pra caramba, e aí o Loy vai trazendo essas questões, isso fica no corpo, na energia corporal, que o Raj chamou isso de bloqueios, né? Couraças. Então, se eu tenho uma coisa que eu tenho que me sustentar, imagine que eu tenho medo, né? Isso mesmo, muito bom isso aí, Marcos. Aí, eu tô aqui, né, com medo, então, eu tenho uma couraça nessa região. A couraça pode ser pélvica, a couraça pode ser, né, em algumas partes do corpo. E quando a gente olha isso, a gente fala, nossa, mas na vida primária dessa pessoa, pensa, né, nessa questão do oral, né? O oral entra nessa fase de 1 ano e tal, né? Ele vai contrair toda a musculatura, ele vai contrair a boca, né? E aí tem problemas nos dentes, né? Isso são consequências, né, da oralidade. E aí vai para o caminho. Oi? Você me perguntou algo? Algo? Tá. Eu queria, desculpa interromper, só para deixar o pessoal que está assistindo aí ciente de que esses termos, eles são, de fato, esquisitos, e não tem nada a ver esquisito, esquizoide e tal, mas enfim, para você explicar para eles que não se assustem com os termos, né? Esquizoide, masoquista, pedir para colocar o slide aqui, psicopata, entendeu? Não é exatamente o sentido literário que nós temos aqui em nosso dia a dia. É um estudo, né? E que a Laine está aqui explicando como funciona, né? Como nós podemos identificar a personalidade da pessoa a partir das manifestações desses comportamentos e quanto isso pode servir para aproximar as pessoas e também dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos aqui num programa em que preza pela qualidade de vida e falamos muito sobre negócios também, né? Negócios
está inserido na nossa vida. Então, a Laine está explicando para vocês como nós podemos identificar a personalidade da pessoa a partir da expressão corporal, a partir da manifestação do corpo, e que nós podemos visualizar os traços comportamentais. Não é isso, Laine? É só uma coisa que eu desculpa, eu tenho te interrompido, tá? É que... E a partir do trauma... É a partir do trauma do indivíduo, Max. Se eu tive um trauma, mas, por exemplo, na minha vida, sei lá, com 6, 7 anos, eu já sou uma pessoa que tem um entendimento. Então, o trauma não vai ser tão ruim. Por exemplo, quando eu falei do meu trauma na adolescência, eu já era uma mocinha. Então, isso para mim, eu resolvi. Você entendeu? E esses traumas, todos nós temos, gente. Não tem como não ter trauma, né? E esses traumas não significa que eles sejam ruins. Eu não quero ter trauma. Não, trauma é para ser resolvido, é para a gente tomar uma direção a partir dos traumas. Se você foi assaltado, você está traumatizado. Se você apanhou, e se você... Né? Então, são traumas, não é que é um trauma, assim, que a pessoa, não, tem diversos níveis de trauma, né? Então, a gente tem que lidar com essas questões, né? E aí, isso na vida, se a gente tem esse conhecimento de que, por exemplo, quando eu conto hoje do meu trauma, hoje eu falo dele, mas muitas vezes eu me emociono ainda. Mas isso não foi ruim na minha vida, foi ruim na época, mas depois eu me ajustei, você entendeu? É aquilo que eu disse para meu pai. Se eu não tivesse tido esse trauma, eu não seria a psicoterapeuta corporal que eu sou hoje. E aí eu fui encontrando muitos terapeutas, pais, assim, que me ajudaram muito, você entendeu? Então, isso é fantástico, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica da gente rever, refazer. Eu sempre digo assim, que o trauma tem sempre um lado positivo. É nós que temos que olhar. Então, a gente... Posso falar da carreira profissional, que eu acho importante? Pode falar do que você quiser aqui. Eu fui... É interessante, né? Então, eu fui daí seguindo a carreira no rádio, e depois eu fui seguindo a carreira como professora, que eu nunca pensei que eu fosse ser professora. E aí, depois eu fui buscando outras formações, e aí eu gosto muito de estudar, amo estudar. E aí eu fui buscando outras formações, e depois, quando chegou há uns anos atrás, eu fui buscar um mestrado. E aí eu estava lá vendo algumas coisas e vi que tinha uma universidade de Portugal, que é a Universidade Lusófona, que eles estavam trazendo para o Brasil uma formação, e depois você poderia fazer mestrado. Eu entrei. E, claro, era todo mundo dentro da área da pedagogia, praticamente. E eu era da área da psicologia, eu nunca trabalhei com pedagoga, mas eu trabalho com a educação, com aprendizagem do adulto, né? Que é como ensina, que é ensino corporal e tal. E aí eu entrei e fui fazer, e fiz o mestrado. E o tema do meu mestrado foi o corpo adolescente na educação. Eu fui para as escolas, fiz toda uma pesquisa sobre como adolescente... olha só o que eu fui buscar adolescente, que era a minha história. Isso eu acho lindo, entendeu? Eu gosto de falar disso, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente passou, a gente tem que ter orgulho de ter vivido, né? Então, quando eu estava na escola, com 14, 15 anos, eu tinha que sentar, né, certinho, assim, né? E eu me lembro que tinha uma parede, e a gente não podia fazer assim na parede, né? A gente tinha que sentar assim, né? E olha, eu estou sentada agora com o pé aqui em cima da cadeira, né? A gente tinha que sentar assim. E aí, é um sofrimento para mim, porque não podia mexer, não podia isso, podia aquilo. E os professores, e aí você tinha que ficar prestando atenção na aula. E aí, que é a questão da esquizoidia, que eu olho, mas eu não preciso ver. Então, eu ficava olhando para o professor
não queria aprender, entendeu? Tinha coisa que eu não queria aprender. E aí eu não fui ser aquela aluna maravilhosa. Eu era aquela aluna dentro da área do esporte, entendeu? Eu era melhor. E aí aquilo me... Né? Então eu não era uma aluna assim que era a primeira da classe. Não. Eu era lá do fundão. Aí quando Olha, eu fui eu fazer o tinha deixado mestrado, eu falei, passar. gente, mas esses alunos, como estão esses alunos hoje? Eu fui para a... Oi? É porque tem um certo delay aqui quando você está falando que eu vou falar. O que você falou, Eu Max? sinto que eu sinto que quando eu vou falar, você dá uma pausa, eu quero entrar e eu tá com certo delay, eu sinto que eu estou entrando na sua fala, mas espero que não. Mas quando você falou sobre você ter aquelas regras, né, da escola, do professor na sala e tudo, e você não se limitar a ela, me lembrou algo que eu tinha deixado de falar quando você falou do Lowen, que teve algumas situações na época pós-guerra e tudo mais. E aí eu me lembrei de uma frase que nós usamos aqui no Nordeste, que ele não poderia ser diferente, um gênio, alguém que criou uma área de estudo que até hoje é utilizada por nós, né, deixou um legado. Ele não seria assim se fosse uma pessoa que nós falamos aqui no Nordeste, que nem cheira nem fede, uma pessoa morna, né? Nem cheira nem fede. Então, nós assim, também falamos isso aqui, nós também falamos. Pois é. Então, a Laine era, sim, uma pessoa que jamais iria se limitar a essas ditações, assim, né? Mas fala. Então, aí eu fui fazer, e aí eu estudei, fiz uma pesquisa nas escolas, e vi que os adolescentes tinham as mesmas angústias que a mim, isso faz 5 anos, as mesmas angústias que eu tive há 40 e tantos anos atrás, você entendeu? Eu falava, nossa, mas... E aí eu fui pesquisando isso, e eu fui fazendo, sabe o quê? Dando exercícios para eles na carteira, então eu punha eles lá, né? E aí, assim, então o professor, muitas vezes, quer dizer, tem hoje ainda alguma coisa assim que em excesso, né? Assim, brigas na sala de aula. Eu lembro que quando eu cheguei que tinha um relatório lá para entregar, eles pegaram o relatório, jogaram em mim. Teve um dia que eu saí chorando da escola, falei, não volto mais, né? Mas voltei. Aí, o que acontece? Eles têm uma angústia. E essa angústia que eles têm na aprendizagem não é vista. É vista assim, você tem que aprender isso, aquilo. Tem uma regra, tem algo que o aluno tem que entender, que tem que fazer, e ele tem que aprender aquilo, né? E nem sempre, por exemplo, no meu caso, eu nunca gostei de matemática, eu nunca gostei, tinha algumas matérias que eu não gostava, né? E eu não precisava delas. Hoje eu sei que, né, tudo bem, você tem que aprender. Mas, enfim, eu fiz uma série de exercícios para a sala de aula. E o que eu queria saber? Eu queria saber se o adolescente poderia aprender com esses exercícios que eu promovi, que é a respiração, que é o centramento, que é o grounding, e aí eu fui fazendo com eles, fiz na sala de aula, em algumas escolas, e eis que quando eu termino isso, que eu fui fazer, que eu fui olhar tudo aquilo, a resposta dos adolescentes me surpreendeu, eu levei um choque, porque eles tinham, quando eles faziam o exercício, que eles faziam o grounding, que eles punham a respiração, que eles punham foco, quase 100% deles aprenderam mais com a série de exercícios. E que não precisa ser uma série focada, né? Por exemplo, agora, questão Laine, do foco. Laine, Né? por que ainda é tão... Não sei se você... Oi. Por que é tão pouco difundido ainda hoje?
Por que que é tão pouco difundido? Por quê? Por que que não é? Por que que as pessoas não têm acesso a esse tipo? Porque ninguém acredita, Marcos. Ninguém acredita. Interessante. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu estou escrevendo um outro livro, né? Que esse meu professor lá tá me ajudando lá da Suíça, que é sobre aprendizagem no corpo. O corpo aprende. Então, toda a minha vida eu passei achando que eu tinha que pegar, ler, escrever. Eu ainda faço isso, né? Eu leio, escrevo. Se eu estou numa aula, eu estou escrevendo. Mas não importa, isso é o meu jeito, é a minha forma de aprender. Cada um tem a sua. Uns têm um aprendizado mais auditivo, outros mais da visão, né? O meu é escrevendo. Porque depois eu vejo também pela visão. Então, o que acontece? Isso precisa ser mais elaborado. E desse mestrado sai um livro que é o Corpo Adolescente na Educação. Infelizmente, a primeira edição acabou, eu estou agora refazendo a segunda edição, que ele vai sair, quando sair eu te falo, eu só tenho em PDF. Mas não queria passar dessa forma para frente, né? Porque eu quero refazer algumas coisas. Ele está meio chato de ler, muito técnico, Tá, né? tá. Lani, eu Mas, tenho uma enfim. outra pergunta. Nós estamos já indo para o nosso final da entrevista e eu preciso fazer algumas perguntas para deixar tudo certinho aqui. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, as pessoas não acreditam, tá? Então agora eu quero provocar uma outra pergunta sobre uma outra área do entendimento do desenvolvimento humano, que é a constelação. Fale para nós o que significa constelação, que benefícios a constelação traz para o ser humano. Então, aí, há uns 15 anos atrás, eu conheci o Hellinger, que é o constelador, e ele fazia constelação familiar. Não foi uma coisa que eu identifiquei muito, que ele tem um trabalho que ele acredita que a gente tem um campo, que é o campo morfogenético. Isso daria uma outra aula, mas então, e esse campo é o campo de energia do espaço que a gente está. A gente não tem aqui um campo entre nós energético juntos, mas eu tenho aqui um foco que é você, eu estou te vendo, então tem energeticamente. Então, o que ele diz? Que essas pessoas que têm que se você puder ler a partir disso, né, ou ver a partir desse campo, ele fala que a gente herda transgeracionalmente os traumas dos nossos pais, a nossa forma de vida, a nossa forma de estar no mundo, entendeu? Então, o que acontece? Quando você herda, quando você recebe essa carga dos pais, você continua sendo como eles. E aí, o que ele fala, ele faz essa mudança, né, com um grupo de pessoas e tal. É tão complexo isso, Marcos, que acho que a gente em algum momento poderia fazer depois, né? Mas eu quero dizer claro. que eu me identifiquei muito com a questão da constelação na carreira profissional e com a vida financeira, que é como trabalhar dentro de empresas, que é chamado de constelação organizacional empresarial. Então, eu faço de carreira, quando o indivíduo quer fazer a mudança de carreira, imagine que você está aí e que você não quer mais esse trabalho e você quer mudar, né? E aí a gente faz uma constelação que é entender por que a sua profissão não está dando certo. Por que o dinheiro que você deveria ganhar, se você é competente, você não ganha tanto? Por que o dinheiro escorre nas mãos no vão dos dedos? Amanhã eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa sobre o dinheiro. Inclusive, quero deixar aqui para você falar sobre sua agenda, né? Existe então, veja, isso é... Como é que as pessoas... Amanhã, você falou que amanhã vai ter uma aula. Você falou que amanhã você vai ter uma aula para aprofundar sobre isso. Como é que as pessoas podem acessar? Vai ter uma aula sobre dinheiro.
Eu vou passar para você. Isso, eu vou passar o link para vocês, e aí vocês podem fazer a inscrição, que vai ser só sobre o dinheiro que você pode ganhar na sua profissão. E por que não ganha? Tem gente muito extremamente competente, que a pessoa acaba perdendo aquilo que ela tem, entendeu? Então o dinheiro escapa, ela ganha bastante, mas ela perde, ou ela ganha pouco, deveria ganhar mais, entendeu? Então tem todas essas questões. E eu tenho feito muito isso. E agora, isso é novo para você, eu criei um sistema que chama a árvore genealógica da sua carreira profissional, da tua vida profissional. E eu tenho feito com algumas pessoas, onde ela faz uma árvore e vai pondo todos os trabalhos, todo o curso. Então, por exemplo, se eu fosse pegar a minha, qual que é a minha? Minha psicologia, então é o tronco da minha árvore. E depois eu tenho outras possibilidades, outros cursos, né? E aí você faz isso, e outro dia eu fiz, que agora eu conheci um índio, que é um pajé aqui da região, e eu tenho ido lá, ele tem um sítio, e lá a pessoa escolhe uma árvore, e aí a gente vai fazendo essa árvore todas as questões do indivíduo, da pessoa, do cliente, ou seja, a gente vai fazendo isso para que ele entenda por que a vida profissional dele não está indo em frente, entendeu? E o dinheiro também. É uma coisa que eu estou muito voltada mais para isso, né? Eu estava falando do livro, da educação, mas também eu vejo isso como uma grande aprendizagem. E o nosso corpo, a gente aprende com ele. Isso é lindo, entendeu? A gente não aprende só com o cérebro, né? Porque o cérebro manda mensagem para o corpo todo. Então, que história é essa do meu cérebro, só meu cérebro, que é só pensamento? Não, o meu coração que sente, é o meu peito que gosta das pessoas, né? O afeto está aqui, no peito. Aqui a gente tem os nossos sentimentos ternos. E aqui atrás a gente tem a questão mais da raiva, né? Então, se eu vou brigar, eu vou fazer esse movimento aqui. Então, nós estamos precisando olhar para o corpo. E nesse momento aqui agora, está sendo muito difícil para mim, porque eu sou extremamente corporal. E aí eu não estou podendo lidar com o corpo, estou podendo só. Então, o que eu estou vendo em você? Ou que as pessoas estão me vendo só daqui para cima. E o resto? Eu não existo? Não existo? Sim, claro. Então, essa Interessante é uma demais, que está Elaine. muito sofrida, assim. Mas eu espero que a gente resolva, né? Eu acredito, mas aí você também tem uma agenda que possibilita pessoas, Então isso, né? né, de todo o Brasil ter acesso a mais informações sobre o Ligares, sobre suas formações, né? Por favor, fale o que vem por aí. Estou sabendo que vai ter uma outra aula também, além dessa de amanhã, no próprio Instituto Ligare, né? No próximo dia 6, é isso? Vou colocar aqui na tela, eu quero que você fale convide o pessoal. Isso, dia 6. Oh, obrigada aí, valeu, pode mostrar. Então, nesse dia 6, a gente vai fazer uma aula aberta para as pessoas que queiram fazer o curso de formação internacional em análise bioenergética, e aqui vai ter presencial e online. Então, mas como vocês estão longe de mim, vocês não vão poder fazer essa visita. A gente aqui está podendo pôr só algumas pessoas, entendeu? Não é um grupo grande, então acho que vai ter só umas 5 ou 6 pessoas que vão poder fazer presencial, o resto é online. Então você põe aí depois o link, se você puder. E também eu estou com um projeto que é trabalhar com a formação em constelação organizacional empresarial para o próximo segundo semestre, que acho que é junho que vai começar. Eu estou esperando esse momento que a gente está vivendo, né? Sobre a pandemia. Tá, porque ele tem que ser presencial, porque você tem que sentir a energia. Então, eu quero dar esse curso. São poucas as pessoas aqui que dão essa formação em constelação empresarial, porque as pessoas vão mais para a questão familiar, né? Eu me identifiquei muito mais
com a constelação de carreira, com a empresa, e que é algo que eu gosto de fazer, que eu estou amando fazer, eu nunca tinha feito. Eu sou mais clínica, mas que é um momento que você vê, a carreira da gente vai fazendo assim, né? E eu acho isso muito lindo, porque eu tenho uma experiência que eu me adapto, eu vou me adaptando, né? Então, e também talvez um trabalho de terapia de casal, né? Mas Perfeito. ainda está E no forno, né? quem Ainda não sabe, deu para sair. quem sabe, então, você que está assistindo Então essa é isso. entrevista agora, no ao vivo ou na gravação, aqui no Facebook da TV Iraçu, ou aqui também no YouTube do Conheça Aqui. Tá? Tem lá uma playlist especial do Sala VIP com Marcos Rocha. Essa aula vai estar disponível no nosso YouTube também do Conheça Aqui, além daqui, claro, na TV Açu. E quem sabe nós não traremos aí a Laine para a nossa querida Açu para realizar a primeira turma de constelação familiar ou empresarial, já que é um tema muito interessante. Eu fiquei bastante curioso, Marcos, bastante eu interessante. gostei do convite, muito obrigada. Gostou? Eu fui logo ousado, falo logo ao vivo, que é para não dar chance a recusar. Eu adoro essa cidade, eu adoro a região, eu tenho amigos, entendeu? Eu gosto muito de viajar, você sabe, né? Eu viajo pra caramba. Quer dizer, esse ano não, mas eu sou do mundo, né? Então, gosto de fazer montanhas, gosto de viagem, gosto da Europa. Meus filhos moram na Austrália, então eu estou sempre lá, quero montar alguma coisa lá, já está quase, quer dizer, já estava quase pronto, né? Mas gente, se ela você só me não fez convidar, e se as surfar pessoas ainda. quiserem. Ela só não fez surfar, Oi? mas o que você imaginar de esporte, a Laine já fez. Ah, não. Não, surfar é com eles. Laine, Escalar é com aproveitando eles. Eu aqui, não, eu sou mais da montanha mesmo. Oi? aproveitando aqui, eu peço que você dê uma dica de um lugar para conhecer. A gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados aqui. Já estamos caminhando para o final. Nossa, eu teria milhões, Marcos. Mas você sabe. Ok. Você sabe que eu conheci um lugar a semana passada, há um mês atrás, que foi Carrancas, em Minas Gerais. E Legal. lá tem 40. É para quem gosta disso que eu faço, né? Porque se você quiser ir para Paris, tem outra coisa, mas eu gosto eu sou muito naturalista, né? Mas lá tem cachoeiras maravilhosas, tem 43 cachoeiras num raio pequeno, assim. E aí você chega lá e a cachoeira, e aquela comida, pão de queijo, e aquela comida gostosa, num lugar muito simples, que tem 5.000 habitantes. Olha só, Uau, que e aquelas maravilha. cachoeiras maravilhosas, aquelas águas maravilhosas. Olha, e é bem barato, entendeu lá? É difícil de Vale a ir, pena. porque é estrada de terra, então vale a Mas pena, vale a pena. vale super a pena. Para quem Seria um prato gosta, para cheio quem para... gosta de coisas assim como eu. Ah, aqui tem um grupo chamado Trilheiros do Interior, que esse lugar aí com certeza seria um prato cheio para nós aí. Eu Se faço parte, vocês inclusive, quiserem desse ir, eu vou com vocês. Ah, você vem para Eu cá, vou você vai para um conhecer dos as maravilhas trilheiros aí. daqui, do Rio Grande. Isso. Eu quero ir para aí fazer trilha. Fala para eles me convidarem que eu vou. Olha, então tá marcado, então. Agora, me diz Então tá uma coisa. marcado, mas... Um livro para crescer. Eu não vou nem perguntar outro, né? Você disse que tem o seu livro, está na segunda edição. Então vamos recomendar de cara aqui o seu livro, deixar o pessoal aqui já na expectativa, né? Ok. Então, tem o meu livro. Agora, se você quiser saber sobre sobre Loen, tem um livro muito simples, que é gostoso de ler, que tem a história dele, e depois tem toda essa cronologia do desenvolvimento humano, e que chama Bioenergética, simplesmente assim, da Sumos. Lá Pronto, é um livro que bioenergético. você lê na praia. É um livro que você lê na praia. Perfeito. Eu vou colocar aqui agora as redes sociais do Ligare para você que está assistindo a nossa entrevista aqui junto com a Laine Pise, tá? Você está vendo aí o Instagram, Instituto Ligare. Você pode também entrar em contato para pegar mais informações com a Natália, direto. A Natália, olha, conheço todo o time da Ligare.
do Instituto Ligari. Então, está aí o WhatsApp. Você também pode seguir e acompanhar através do Facebook, Instituto Ligari, e acessar o site institutoligari.com.br, que, inclusive, você pode se inscrever para a aula aberta que acontecerá no dia 6 de março, agora, né, para você conhecer um pouco mais sobre esse universo que é a formação internacional em análise bioenergética, né, saber mais sobre bioenergética, sobre tudo que envolve esse, como eu disse, esse aprendizado do ser humano. Você tem essa grande oportunidade. Laine, para encerrar, é muita coisa que nós temos aqui para conversar, é muito aprendizado mesmo, riquíssimo. Marcos. Ah, com certeza, você já está convidado. Eu adoro você sabe. Tem coisas aqui que nós poderemos só um tópico gerar uma entrevista inteira, com certeza, não daria para a gente falar tudo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Continue aqui conectado conosco na tela do Facebook TV Iraçu. E para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, já que estamos falando do corpo, né? Eu quero saber de você, doutora Laine, o que é que significa o abraço para a senhora? Aquilo que eu não estou tendo nesse momento. Se pudesse abraçar... Está tendo nesse momento, Marcos. Tá doloroso, né? Mas não vamos terminar assim, não. Vamos terminar com a energia em alta, tá? Porque... Se eu pudesse abraçar, eu ia para a Austrália agora, abraçar meus filhos que não puderam vir me ver também, que há 2 anos, há anos que a gente, né? Mas, assim, queria abraçar você, queria abraçar os meus amigos, queria abraçar todo mundo. Eu amo abraçar, né? Mas é triste. Eu acho que a gente tem que aproveita aqui agora, então. Então aproveita aqui agora e manda um abraço para eles aí, agora. Fala direto para eles, olhando para a tela, que eles vão ver. Bom, eles devem estar acordando agora, né? Rafa e Gui, amo vocês. Um abraço. Bem apertado. Maravilha, maravilha. Eu quero também aqui aproveitar e mandar um grande abraço para você. E agradecer demais. Nós estamos aqui com 1h12 minutos. Para todos que estão aí, né? E as famílias que estão juntas. Fala. Tá bom. Fala. Não, tudo bem. Você... Não, eu ia falar para essas famílias que estão aí, que estão podendo abraçar. Gente, abrace, porque quando você está muito distante, faz uma falta aqui, assim, entendeu? Eu quero dizer que você, competitiva que é, atleta de alto nível, né, e autoridade que você bateu o recorde. Nós já estamos aqui há 1h12 minutos de entrevista, então você está disparado aqui a líder no tempo do Sala VIP com Marcos Costa, porque você pode. Muito obrigado. Está preparada agora? Ok, obrigada. Vamos decolar? Obrigada. Então, muito obrigado você que nos prestigiou aqui com a sua audiência, direto da tela do Facebook da TV Iraçu. Continue conosco toda terça-feira, às 19 horas. Nós temos esse encontro marcado aqui na Sala VIP do Marcos Costa, sempre com destino ao conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e nos veremos na terça-feira, então. Um abraço, tchau, Laine. Muito obrigado, viu? Vamos fazer aqui uma foto, tá? Uma foto, um print aqui, tchau. Você está assistindo, tira um print aqui. Fica aí, ó, o print. Preparou? Sim. Tem um certo delay aí, ó a foto. Obrigado. Show. Ok. Bye. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima semana.